Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou aqui novamente, eu, professor Rafael Vieira, para mais uma aula no canal. Hoje nós vamos ter uma aula da disciplina de captação de energia solar e nós vamos falar sobre aproveitamento do recurso solar. Vamos falar introdutoriamente sobre energias renováveis e não renováveis. Nós vamos falar de alguns conceitos como altura solar, a importância da inclinação, a importância do ângulo azimutal, certo? De painéis, tanto eles fotovoltaicos quanto de aquecimento de água. Vamos falar também de sombreamento, certo? Que é um fator limitante para os sistemas de captação de energia solar e de algumas características dos materiais com relação à captação também de energia solar, ok? Beleza? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a aula de hoje, certo? Então, hoje a aula é sobre aproveitamento do recurso solar, pessoal. Vamos lá, né? Vou aqui compartilhar com vocês e vamos começar. Então, introdutoriamente, galera, na aula de hoje, nós vamos falar sobre energias renováveis e energias não renováveis, certo? Ou fontes de energia renováveis ou fontes de energias não renováveis, tá bom? Pessoal, o meio ambiente, ou a conservação do meio ambiente, hoje é um ponto muito relevante em termos de pauta no nosso país e no nosso planeta, certo? Essa conservação do meio ambiente, ela tem de ser debatida de modo que a gente consiga manter o planeta equilibrado, certo? Termicamente falando, com relação aos danos que o efeito do efeito estufa e do aquecimento global pode acarretar no nosso planeta, ok? Mas ainda assim, pessoal, nós usamos muitas fontes baseadas em combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis, pessoal, são grandes emissores de gases estufa quando eles são queimados, certo? Principalmente em automóveis, ok? Mas nós também temos a queima de alguns combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, tá? Pessoal, na produção de energia elétrica ainda existe uma dependência tanto do óleo diesel quanto do gás natural, certo? Por quê? Porque em tempos secos, em períodos secos, pessoal, quando não há muitas chuvas, as hidrelétricas elas tendem a diminuir o nível de água dos seus reservatórios. E aí são acionadas as termoelétricas, certo? Para que possa complementar a geração de energia do país, ok? E assim, pessoal, a gente tem aquela taxazinha que a gente paga no final do mês, que a gente chama de bandeira vermelha ou bandeira amarela, né? Porque quando o país utiliza muita energia térmica para gerar energia elétrica, essa energia térmica ela tem que ser paga. E quem é que vai pagar? O consumidor, certo? Pelas questões lá que a gente vê nas bandeiras amarela e vermelha, principalmente, ok? Mas, pessoal, como o óleo diesel e o gás natural são combustíveis fósseis, principalmente o óleo diesel, quando nós queimamos o óleo diesel para gerar energia elétrica, nós estamos emitindo gases do efeito estufa. E aí, galera, a conservação do meio ambiente, ela entra aí no jogo, certo? Se a gente utilizar muita energia térmica para gerar energia elétrica, nós não vamos estar contribuindo para a conservação do meio ambiente, certo? Pessoal, então as fontes renováveis vêm como alternativas, certo? Para a resolução dessa problemática com relação à conservação do meio ambiente. Por quê? Porque, em geral, pessoal, as energias renováveis elas não são poluidoras, certo? E contribuem para a não emissão dos gases do efeito estufa, ok? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, as energias renováveis são modalidades energéticas alternativas, limpas e consideradas inesgotáveis, certo? Ou seja, são fontes que não emitem gases do efeito estufa, certo? Ou emitem poucos gases do efeito estufa, certo? Por isso são consideradas limpas e também são consideradas inesgotáveis, como, por exemplo, a captação de energia solar e a captação de energia eólica, certo? Que são fontes de energia inesgotáveis da natureza, certo? Já as fontes ou as energias não renováveis são modalidades mais tradicionais, geralmente utiliza-se combustíveis fósseis como exemplares e que são finitas na natureza, certo? Então aí as energias não renováveis têm dois problemas. Elas são finitas, apesar de serem abundantes, certo? E
não contribui para a conservação do meio ambiente devido à queima e o aumento do efeito estufa do planeta, certo? Então, eu tenho aqui uma foto de uma usina térmica, pessoal. A gente vê aí, ó, grandes massas de gases sendo jogados para a atmosfera, ó, contribuindo para o efeito estufa e para o aquecimento global, certo, pessoal? E aqui eu tenho um parque solar, certo? Apesar de o parque solar precisar de grandes quantidades de terra ou grandes áreas de terra para colocar os painéis fotovoltaicos, por exemplo, a captação de energia solar ela é infinita, certo? Devido ao quê? Devido à enorme presença da energia solar todos os dias sendo emitida para o nosso planeta e também são fontes limpas, não emitem gases do efeito estufa, ou se emitirem, devido a gente pode pensar, por exemplo, em uma questão de uma área desmatada, que pode, as plantas podem emitir gases do efeito estufa devido ao desmatamento, mas elas são consideradas praticamente limpas, ok? Ou seja, pouco emitem ou nem emitem gases do efeito estufa, tá bom? Então vamos passar aqui. Pessoal, a captação de energia solar vem como alternativa no que diz respeito às energias renováveis e apresenta as seguintes vantagens. Vou aqui, ó, colocar minha canetinha, certo? Só para a gente destacar aqui. Então vamos lá. É uma fonte praticamente não poluidora, certo? Não emite gases do efeito estufa, ok, pessoal? É uma fonte inesgotável, ou são fontes inesgotáveis, certo? Em termos de energias alternativas, mas falando de energia solar, é uma fonte inesgotável, porque enquanto nós estivermos aqui na Terra, o nosso Sol ele vai estar presente, emitindo a sua energia todos os dias, né? Economicamente viável, ou seja, as tecnologias hoje utilizadas, elas são economicamente viáveis, certo? Já são utilizadas em mercado e a cada ano que passa, a cada período de tempo que se passa, as tecnologias vão sendo mais baratas, vão sendo mais barateadas, certo? E aí, em termos econômicos, as tecnologias vão sendo cada vez mais viáveis para os consumidores, ok? Tecnologia existente já é amadurecida, certo? Ou seja, as tecnologias vendidas em mercado já estão presentes no mercado já há um bom tempo e já são bem utilizadas pelos consumidores. Então, podemos considerar que a tecnologia ou as tecnologias de captação de energia solar já são amadurecidas em mercado e não apresentam grandes manutenções. Galera, como nós estamos falando de painéis, e os painéis eles são fixos na localidade, são exemplares estáticos, certo? Não existem muita capacidade de manutenção, não exige muita capacidade de manutenção, certo? Por quê? Porque eu não tenho parcelas rotativas, eu não tenho algumas peças que possam ser desgastadas, certo? E a quantidade de manutenção a ser realizada é muito pouca, certo? Geralmente, em energia solar, o que a gente precisa de manutenção, se for energia solar fotovoltaica, é a limpeza dos painéis, certo? E também alguns ajustes elétricos na instalação. Se for para captação de energia térmica para aquecimento de água, pessoal, nós temos a limpeza, certo, dos painéis de captação de energia térmica, ok? Tranquilo? Então, vamos começar aqui, pessoal, falando sobre a energia solar propriamente dita. Então, pessoal, a energia solar ela é proveniente da radiação eletromagnética emitida pelo Sol. E anualmente, galera, o nosso planeta recebe em torno de 1,5 vezes 10 elevado a 18 kWh de energia por ano, certo? Essa quantidade aqui, pessoal, olha aqui, ó, 10 elevado a 18 kWh, uma grande quantidade de energia que pode ser aproveitada, certo? Esta quantidade, pessoal, emanada pelo Sol é em torno de 10 mil vezes maior que a energia consumida anualmente no planeta. Então, olha aí a grande capacidade de aproveitamento da energia solar para o nosso planeta, certo? Ok? Então, eu tenho aqui um esquemazinho, o Sol emite a sua radiação eletromagnética, a sua energia eletromagnética,
eu vou ter aqui uma quantidade de potência sendo emitida pelo Sol, ok? Em torno de 3,9 vezes 10 a 26 watts. E aqui, pessoal, a energia que é aproveitada, a potência que pode ser aproveitada pelo nosso planeta, é em torno de 1,8 vezes 10 elevado a 17 joules por segundo, certo? E em torno aqui, como eu falei, ó, dentro em torno de 1,5 ou 1 vezes 10 elevado a 18 kWh por ano de energia que pode ser aproveitada, certo? Beleza? Então, a radiação solar, pessoal, emitida, se comporta de acordo com o espectro eletromagnético emitido pelo Sol, certo? Por quê? Porque a energia emitida pelo Sol, ela vem das ondas eletromagnéticas emitidas por ela, certo? Desde do comprimento de onda, por exemplo, do infravermelho, até o comprimento de onda do ultravioleta. Mas o Sol, pessoal, ele emite todas as formas, todos os comprimentos de onda praticamente possíveis, certo? Porém, pessoal, para a captação de energia solar ainda, nós temos basicamente duas faixas que podem ser aproveitadas. Ó. A região do infravermelho ou a região no caso, a região da luz visível, certo? A região do infravermelho é utilizada para aquecimento de água, certo? E a região da luz visível para a geração de energia elétrica, que a gente vai ver no decorrer das aulas dessa disciplina, tá bom? Ok? Cada região do espectro, pessoal, eletromagnético, é classificada por uma faixa de frequência em hertz, certo? Ou de comprimento de onda em metros. Então, a onda eletromagnética, pessoal, aqui, ó, eu tenho uma onda, certo? Eu posso representar essa onda por um período, como a gente viu nas aulas de instalações elétricas, né? Por um período. A frequência é igual a 1 sobre o período, né? Ou 1 sobre a frequência é igual ao período. E o comprimento da onda do ponto inicial até o ponto final de oscilação num determinado período, a gente chama de comprimento de onda, ou lambda. E a relação entre o comprimento de onda e a frequência é a velocidade da luz. Ok? Beleza? Então aqui, pessoal, eu tenho eu tenho aqui um quadro mostrando aqui para vocês os comprimentos de onda e as frequências associadas a esses comprimentos de onda, ok? Geralmente a gente utiliza para aproveitamento de energia solar a região do infravermelho e a região da luz visível. Aqui é para energia solar fotovoltaica e aqui para aquecimento, certo? Basicamente, aquecimento de água. Aí eu posso ter também aquecimento de água, posso ter também como o fogão solar também, que aproveita as reflexões emitidas por um sistema de espelho, certo? E aproveita a energia vinda do comprimento de onda do infravermelho para, por exemplo, fazer a cocção de alimentos através da energia solar. E aqui, pessoal, eu tenho as faixas de frequência. 10 a quarta para ondas de rádio, 10 a oitava já se aproximando das microondas, 10 elevado a 12, já começando aqui o infravermelho, passando do infravermelho até o ultravioleta, nós temos em torno de 10 elevado a 15. Isso daí, pessoal, é a medida da frequência em hertz, tá? Então, a gente pode representar a onda eletromagnética com medida em hertz. E aqui embaixo é a temperatura de corpo, que agora para a gente não é importante, só a questão do comprimento de onda e da frequência, tá? Então vamos para o aproveitamento da energia solar em si. Pessoal, a radiação solar, quando alcança o globo terrestre, é basicamente dividida em três componentes principais, certo? 7% de energia ultravioleta, ou radiação ultravioleta, 47% de energia na radiação de luz visível, certo? E 46% de radiação infravermelha. Então, pessoal, aqui a maior parte da energia que a gente pode aproveitar é o quê? A luz visível, né? E a radiação ultravioleta em torno de 93% da radiação aproveitada, que pode ser aproveitada no nosso planeta, tá? E aqui eu tenho luz visível para, como eu coloquei antes,
para sistemas fotovoltaicos. E aqui para aquecimento, certo? Aquecimento, tá bom? Então, pessoal, dessa forma, pode-se observar que as faixas de maior interesse da captação de energia solar está presente em grande volume na Terra, certo? Emitida pelo Sol. Pessoal, a incidência solar na superfície terrestre sofre influência de fenômenos ópticos, que são as reflexões e as refrações, tá? Os fenômenos de reflexão e refração provocam desvio dos raios solares, ok? Classificando-os em 3 partes. Pessoal, essas reflexões e refrações geralmente são acontecidas nas camadas da superfície da atmosfera, ou nas camadas da atmosfera, ok? Beleza? Então, nós temos radiação direta. Eita, vai passar mais um carro aqui. Continuando aqui, pessoal, nós temos a radiação do tipo difusa, certo? Direta, radiação direta e radiação difusa. E a radiação refletida. Nós vamos ver aqui no esqueminha, ó, que a radiação refletida, ela é o tipo de radiação que não é absorvida, certo? Pela superfície, e pode ser refletida tanto pela superfície terrestre, quanto pelas nuvens, ó, pela reflexão. Aqui eu tenho radiação difusa, que é a radiação refratada pelas nuvens, que vem do Sol, certo? As ondas que vêm do Sol são refratadas pelas nuvens até chegar à superfície terrestre. E a radiação direta, que é a radiação que não sofre nenhum desvio, certo, pessoal? Então, eu tenho aqui as 3 formas, ó, radiação direta, refletida e difusa. A difusa, ela é refratada. A radiação refletida, obviamente, é pelo fenômeno de reflexão de ondas. E a radiação direta, ela é aproveitada diretamente vinda da fonte solar, no caso, o Sol, né? Pessoal, mesmo assim, tendo as reflexões e as refrações com a superfície terrestre e também com a atmosfera, a quantidade de energia ainda que pode ser aproveitada ainda é grande, certo? Então, pessoal, mesmo tendo esses fenômenos de reflexão e refração, que denotam algumas perdas de energia no aproveitamento da energia solar, a quantidade de energia ainda emitida é muito grande, então ainda pode ser aproveitada, certo? Então, a energia emanada pelo Sol, pessoal, apresenta em média uma densidade energética em questões de área de 1.367 watts por metro quadrado. Isso é denominado constante solar, certo? É uma constante calculada em termos médios da energia que chega na Terra por unidade de área, certo? Mas, pessoal, considerando as somas das radiações difusa, refletida e direta na superfície, geralmente arredonda-se esse valor para baixo em torno de 1.000 watts por metro quadrado, certo? Que é um valor de referência para principalmente a captação de energia solar para sistemas fotovoltaicos. O padrão de captação da energia solar é em torno de 1.000 watts por metro quadrado, certo? Quando a gente estiver vendo a parte de painéis, a gente vai ver no datasheet o padrão STC, que utiliza 1.000 watts por metro quadrados de energia sendo absorvida, certo? A quantidade de radiação, pessoal, pode mudar, certo? Com os meses do ano, devido à inclinação solar em relação à Terra, que a gente chama lá, que a gente vai falar agora, de solstício e equinócio. Então, os captadores de energia solar, pessoal, devem ser colocados, ó, os captadores devem ser colocados de forma adequada para a melhor captação possível, certo? Então, eu tenho aqui uma imagem, certo? Eu tenho o Sol emitindo a sua radiação. Eu tenho aqui uma parte de espalhamento da radiação eletromagnética devido às camadas da atmosfera. E eu tenho aqui, ó, o meu painel. O meu painel, pessoal, ele deve ser colocado de uma forma que a quantidade de energia seja maior, a maior sendo aproveitada, a maior possível, certo? Sendo aproveitada, ok? Então, nós temos umas questões de orientação aí com relação aos painéis, certo?
Outras características podem influenciar na estimativa da captação de energia solar, tais como ó, longitude e latitude, ou seja, a posição no globo, certo? A posição no globo terrestre vai influenciar na captação da energia solar, por quê? Porque à medida que nós vamos mudando de localização no globo terrestre, a radiação solar ela também vai mudando, certo? Para próximos ao Equador, geralmente a radiação solar ela é um pouco mais, ela é mais intensa, e quando a gente parte para os polos, a radiação solar tende a diminuir de intensidade, certo? Em algumas regiões do globo, tá bom? A inclinação do captador solar ela é importante para que a gente tenha o maior aproveitamento possível, certo? Para o maior aproveitamento possível da energia, certo? O maior aproveitamento possível. A inclinação ela é importante para isso. O ângulo azimutal do sistema de captação, o que seria esse ângulo azimutal, pessoal? O ângulo azimutal é o ângulo de azimuth, certo? Que é a relação ou a diferença angular entre uma determinada posição no espaço e o norte geográfico, certo? Beleza? Então, pessoal, o projetista deve ter em mente estas características no momento da estimativa do aproveitamento solar. Então, o projetista, galera, ele deve ter em mente isso aqui, ó, a posição, certo? No globo terrestre, da localidade, a inclinação do captador, certo? E a inclinação azimutal do sistema de captação, ok? Ele deve ter em mente essas três coisas, beleza? Pessoal, é recomendado para um bom aproveitamento, quando se possível, né? Determinar a inclinação do captador solar igual a latitude, ó. Geralmente a gente utiliza a latitude como parâmetro, adicionado de 10 graus. Ou seja, aqui pelo Rio Grande do Norte, a latitude seria de 5 graus, por exemplo. Então, para o melhor aproveitamento, a literatura diz o quê? Ó? Que o ângulo, o θ, da inclinação do meu painel é em torno de 15 graus. Tá? Aqui para a nossa região nordeste, por exemplo. Mas se eu mudar a latitude no globo, essa inclinação do painel para o melhor aproveitamento, ela vai mudar, obviamente, certo? Pessoal, hoje está só passando caminhão, né? Me desculpem. Me desculpem aí, hoje está passando só caminhão hoje na aula, estou gravando aqui pela manhã. Está só passando um caminhão aqui, pode ser que esteja atrapalhando. Me desculpem novamente. Então, pessoal, a orientação dos painéis devem ser contrárias, ó, ao hemisfério do local. Ou seja, o conjunto de captadores ou o captador a ser utilizado, se estiver no hemisfério sul, ele deve ser orientado para o norte e vice-versa. Por quê, pessoal? Porque se eu estou no hemisfério sul e eu coloco o meu painel orientado para o norte, os raios solares eles vão de encontro com o painel solar, certo? E aí a gente tem o melhor aproveitamento da radiação eletromagnética, certo? Vinda do Sol. Desta forma, pessoal, os raios solares, como eu expliquei, irão de encontro com a superfície do captador, tendo o melhor aproveitamento energético, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o ângulo de azimuth. Ó. O ângulo de azimuth do local também é um ponto importante a ser analisado. O azimuth, o ângulo azimutal, pessoal, é a inclinação do local analisado em relação ao norte geográfico, certo? Então, eu tenho aqui a rosa dos ventos, né? Eu tenho aqui, ó, essa direção de 45 graus e eu tenho aqui o norte. Então, se eu pegar aqui, ó, o ângulo entre esse vetorzinho aqui de 45 graus e o norte, eu vou ter que o ângulo azimutal é 45 graus, tá? Esse ângulo azimutal, pessoal, também influencia quando a gente vai analisar a quantidade de energia que pode ser aproveitada pelo Sol, certo? Por quê? Porque se eu mudo ou modifico a posição do meu painel, eu não vou ter, ou posso reduzir, no caso, esse cenário aqui, ó. De quê? De que os raios solares atinjam o painel diretamente, certo? Por isso que nós devemos analisar esse ângulo azimutal também, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento possível desses raios solares
na superfície do captador, certo? Do captador solar, ok? Outro fator, pessoal, mas não menos importante, é a altura solar. O que seria a altura solar? Pessoal, a altura solar é a inclinação entre o raio solar, que vem da atmosfera, e sua projeção com relação ao plano horizontal, certo, pessoal? Ou seja, o raio solar, ele vem nessa direção aqui, certo? E nós devemos ter em mente qual é a sua projeção com relação ao plano horizontal, pessoal, para que a gente também tenha uma melhor captação do meu captador solar. Esta inclinação, pessoal, é modificada nos períodos de solstício e de equinócio, certo? Por quê? Porque no solstício, pessoal, o globo terrestre, ele tem uma inclinação de em torno de 23 graus com relação ao Sol, certo? E aí essa inclinação vai também modificar a minha angulação da altura solar, certo? Por isso que quando nós estamos estudando um sistema solar, seja ele fotovoltaico ou seja ele para aquecimento, nós devemos também ter em mente essas mudanças de posição da inclinação da altura solar no decorrer do ano, para que a gente também tenha um melhor aproveitamento dos raios solares naqueles meses onde eu tenho o solstício, por exemplo, seja de inverno ou de verão, tá? Já os equinócios, pessoal, os raios solares, eles se encontram paralelamente à Terra. Eles vêm de encontro paralelamente à Terra e incidem na mesma proporção na superfície terrestre, ok? Ou seja, a angulação da Terra, ela está sempre 90 graus com relação a os raios solares que vêm do Sol, certo? Quando eu tenho um solstício, eu tenho esse movimento aqui, ó, ou esse movimento aqui, certo? Ou seja, uma inclinação de 23 graus para cá ou para cá, certo? O conhecido solstício de inverno, pessoal, no hemisfério sul, ocorre a partir do dia 21 de junho. E o de verão, a partir do dia 23 de dezembro, certo? Aí o solstício, pessoal, vai me dizer se os dias começam mais cedo e terminam mais tarde, ou terminam mais tarde, certo? E aí a gente tem que analisar essas características para que naqueles meses onde ocorra o solstício, a gente tenha uma estimativa de quanto pode ser gerado de energia naquele período do ano, certo? Já nos equinócios, eles se configuram nos meses de março e setembro, certo? Ok? A altura solar, pessoal, é importante para evitar o sombreamento em sistema de captação, já que se eu mudo a angulação dos raios solares com relação à superfície terrestre, eu posso ter sombras maiores. Então, galera, nós devemos saber, através de estimativas meteorológicas, quais são ou qual é a pior angulação possível para que a gente possa estimar o sombreamento que a gente vai ver nos próximos slides, ok? Quando estes estão ordenados paralelamente ou em disposições que podem provocar sombras entre eles. No caso, eu estou falando aí dos captadores, certo? Ou seja, só que reforçando, ó, se eu tenho esse tipo aqui de angulação, eu vou ter também uma sombra associada na minha superfície, certo? À medida que eu vou mudando essa angulação, essa sombra ela pode aumentar ou diminuir, certo, pessoal? Então, a altura solar ela é importante também no estudo do sombreamento. Nós precisamos, como eu falei, determinar qual é a pior altura solar anual para determinar qual é o pior sombreamento anual, certo? Beleza? Então, pessoal, está aqui, ó, o que a gente está falando sobre a altura solar. Ó. No solstício de inverno, ó, quando eu tenho uma angulação de menos 23 graus e 27 minutos, o Sol está nessa posição aqui. E a sombra dele, ó, vai aqui, ó, vem para cá. Ou seja, é uma sombra maior. Quando eu tenho equinócios, a sombra, com relação aqui a esse obstáculo, ó, vem até aqui, um pouco menor. E quando eu tenho o solstício de verão, pessoal,
a sombra emitida pelos raios solares em 23 graus e 27 minutos é menor do que, por exemplo, dos equinócios, certo? Ou seja, essa inclinação da altura solar é importante para definir qual é a distância, qual é a extensão da sombra naquele período do ano, certo? E a gente poder localizar os nossos painéis de forma correta e para que não tenha perdas de energia com relação ao sombreamento, ok? Então, pessoal, vamos falar agora de sombreamento, certo? Na captação de energia solar, pessoal, um limitante à produção de energia é o sombreamento, certo? Por quê? Porque o sombreamento ele é um limitante. Obviamente, o sombreamento é a ausência de luz solar, não é isso? Se eu não tenho luz solar a ser captada, eu não vou ter energia a ser aproveitada, certo? Então, nós devemos, ao máximo, evitar essa característica aí do sombreamento, certo? Em sistemas de geração, pessoal, o sombreamento não pode ocupar mais do que 5% da área de geração, certo? Por quê? Porque se eu ocupar mais do que 5% da área de geração, a minha quantidade de energia que está sendo transformada, seja ela em calor ou seja ela em energia elétrica, ela tende a decair muito rapidamente, certo? Estima-se, pessoal, na literatura, que 20% da superfície de geração sendo ocupada pelo sombreamento, torna-se o sistema inoperante. Ou seja, se eu tiver 20% praticamente da minha superfície captadora sendo sombreada, eu vou ter um sistema praticamente inoperante, ou seja, sem a produção de energia elétrica com maior eficiência. Vai passar mais um caminhão aqui. Desculpa aí, galera, viu? Então, vamos continuar. Devido a estas preocupações, pessoal, o sombreamento ele deve ser estimado e analisado para melhor captação de energia, tá? Então, pessoal, a análise de sombreamento pode ser realizada de forma simples, seguindo algumas recomendações aqui que eu elenquei aqui na aula, certo? O projetista deve analisar criteriosamente o local à procura de possíveis obstáculos, como edifícios, certo? Já que as instalações geralmente são realizadas em ambientes em edificações, certo? Em ambientes principalmente urbanos, tá? Edifícios, prédios com alturas maiores, prédios de maiores alturas, por exemplo, certo? E aí o projetista tem que ir em loco, fazer uma análise do ambiente, certo? Uma análise da localidade e observar se naquela localidade eu não tenho grandes obstáculos que possam provocar o sombreamento, certo? Dos meus painéis, ok? Escolha do melhor local para a instalação dos captadores de energia solar. Como assim, pessoal? Escolher qual região daquela edificação, por exemplo, é a melhor posição para a captação de energia solar, certo? Fugindo do sombreamento e, por consequência, melhorando a captação de energia solar naquele espaço que o projetista escolheu. Estudo de sombreamento relativo à posição geográfica, certo? Utilizando softwares como o Revit e o SketchUp. Pessoal, o Revit e o SketchUp, por exemplo, eles utilizam plugins na sua constituição como programa de simulação da posição solar com relação ao dia e o ano, certo? E aí o projetista ele vai montar uma maquete 3D eletrônica de modo a ver quais são as regiões de sombreamento entre os painéis, certo? Depois, no decorrer das aulas, eu mostro um estudo de sombreamento que eu fiz para uma edificação, certo? Quando a gente tiver um pouco mais na frente, eu vou mostrar, talvez eu mostre os softwares e eu mostro um projetinho feito no SketchUp, certo? E em caso de fileira de painéis ordenadas de forma paralela, estimar a distância mínima entre elas, certo? Porque se eu tenho aqui um painel e eu tenho outro painel atrás, eu tenho que estimar essa distância aqui para que o painel de trás fuja do sombreamento do painel da frente, certo?
Então, estimar essas distâncias entre as fileiras para que os painéis não possam ser cobertos pela sombra, certo? Então, aqui, pessoal, é um caso de sombreamento. Ó. Eu tenho um painel, ou no caso, um telhado praticamente sombreado, e aí eu não tenho geração de energia nenhuma, certo? Por quê? Porque o sistema está totalmente sombreado, ok? Pessoal, a distância mínima entre os painéis pode ser calculada facilmente pela equação aqui, a equação, no caso, a equação 1, certo? Então, a distância mínima, galera, é calculada por B, que eu vou chamar da altura do meu painel, a altura do meu painel é B, vezes o cosseno de alfa, onde alfa vai ser a inclinação do meu painel, certo? Alfa, aqui eu vou chamar de B, certo? Que é a altura do meu painel, ok? Ou altura ou extensão do meu painel, mais o seno de alfa, o seno do ângulo de inclinação, dividido pelo tangente de beta. O que é a tangente de beta, pessoal? A tangente de beta é a tangente do ângulo da altura solar, certo? Beleza? Então, eu coloquei aqui, onde alfa e beta são, respectivamente, a inclinação do painel e o ângulo de altura solar, certo? D é a distância mínima entre os painéis e B é a altura do painel ou captor de energia solar com relação à sua inclinação, certo? E a sua inclinação com relação à horizontal, tá? Então, tenho aqui, pessoal, como se procede esse cálculo. Ó, eu tenho aqui uma fileira, certo? Ou um painel, pode ser uma fileira ou um painel. Eu tenho aqui a altura do meu painel, B, né? A angulação da inclinação do meu painel alfa. Eu vou ter aqui o meu ângulo de altura solar, que é o beta. E aqui, pessoal, eu vou ter a distância D, do começo do painel da frente até o começo do painel da parte de trás, certo? Paralelo, só que na parte de trás, ok? Beleza? E aqui, pessoal, o que importa para a gente saber agora é esse betazinho aqui. Existe um softwarezinho na internet que dá esse valor aí da altura solar. Basta colocar a posição geográfica e você procura qual é o pior ângulo de altura solar. Vou dar aqui, ó, o pior ângulo de altura solar, de modo que a gente possa calcular qual é a pior situação de sombra para para essa angulação de altura solar naquele período do ano, certo? Ou naquele dia do ano, certo? Beleza? Então, o cálculo é bem simples, pessoal. Basta que a gente tenha estas informações de inclinação do painel e também da inclinação da altura solar, ok? Importância da inclinação. Pessoal, a inclinação do painel é importante na captação de energia solar, pois o rendimento da captação depende deste parâmetro, depende da inclinação. Por quê? Porque se eu modificar a inclinação, pessoal, pode ser que eu não tenha os encontros dos raios solares diretamente com a superfície a ser captada, a superfície captadora, certo? A inclinação inadequada, pessoal, para o local pode apresentar rendimentos de baixa captação, ou seja, parte dos raios solares com maior quantidade de energia podem não ser atingidos na superfície de captação. E aí eu não vou ter um rendimento melhor na minha captação da energia solar, certo? O projetista deve analisar bem a inclinação no local em conjunto com a inclinação do azimuth, certo? Para o melhor rendimento do sistema, certo? Tanto eu vou ter que analisar a inclinação do meu painel com relação à horizontal, quanto eu tenho que analisar a inclinação do azimuth do meu painel naquela localidade. Por quê? Porque se eu mudo o azimuth, eu também vou mudar as características de radiação, certo? Daquele local, certo? Que pode ser absorvido pelo conjunto de painéis ou pelo painel fotovoltaico ou de geração de energia térmica, tá bom? Pessoal, uma boa inclinação pode até provocar uma redução do número de captadores para a mesma quantidade de energia desejada a ser captada, certo? Pessoal, isso daí, em termos de custo, é muito importante, porque quanto mais painéis você coloca na sua edificação, mais caro o sistema se torna.
Então, a inclinação ela deve ser a mais ideal possível para que a gente possa captar aquela quantidade desejada de energia para atender aquela edificação, tá bom? Isso permite ao cliente um menor custo de aquisição, no caso, né? E permite ao projetista sistema mais simples, ok? A inclinação adequada pode reduzir também a influência de sombreamento dos sistemas solares, como a gente viu aí pelo cálculo da sombra em fileiras em paralelo, certo? E o aproveitamento máximo da captação de energia solar acontece quando os raios solares são perpendiculares à superfície, galera. Como assim, ó? Olha aqui essas figuras. Eu tenho aqui, ó, os raios solares. Cadê minha canetinha? Aqui. Então, pessoal, quando eu tenho os raios solares aqui, ó, indo diretamente à superfície, ó, estão perpendiculares à superfície. Quando eles não são perpendiculares, ó, uma parte é transmitida e outra parte é refletida, certo? Aqui a reflexão também acontece, mas a reflexão é em menor quantidade. E a transmissão aqui, ó, para a minha absorção da energia, ela é maior. E eu tenho aqui outros exemplos, ó. Eu tenho aqui um sistema com ângulo ótimo, onde todos os raios solares estão perpendiculares à superfície captadora. Aqui eu tenho um ângulo incorreto, ó. Uma boa parte dos raios são aproveitados, mas uma quantidade aqui, ela passa pelo captador e não é aproveitada. Quando eu tenho sistemas em angulação zero, a horizontal, eu vou ter também uma quantidade de raios sendo aproveitados aqui pelo captador, mas eu vou ter aqui uma quantidade também não sendo aproveitada por esse captador, certo? E a posição vertical dos painéis vai ocorrer também uma captação de uma parte dos raios solares e a outra parte não é bem aproveitada. Então, pessoal, o ideal para o projetista é encontrar esse ângulo ótimo aqui, para que todos os raios solares, ou praticamente todos os raios solares, sejam captados de forma perpendicular à superfície captora, tá bom? Pessoal, a energia irradiada pelo Sol pode ser dividida em 3 tipos com relação à superfície captora: energia absorvida, refletida ou transmitida. Pessoal, pela lei de conservação de energia, ó, a energia absorvida mais a quantidade de energia refletida mais a quantidade de energia transmitida pela superfície tem que ser igual a 1, ou seja, a somatória das quantidades de energia tem que ser igual a 100%, ou seja, igual à energia que foi emitida para o captador, ok? Então, alfa é a energia de radiação absorvida, certo? O ρ é a parcela de energia que foi refletida pela superfície e o tal é a parcela de energia que foi transmitida pela superfície, ou seja, a superfície consegue também permitir que a radiação eletromagnética seja transpassada por ela, certo? E, no caso aí, a gente chama de energia de radiação transmitida. Nós vamos ver lá mais na frente um esquema, vocês vão entender o que seria essa energia de radiação transmitida. Então, como eu falei, ó, a soma das parcelas deve ser igual a 100% ou iguais a 1, certo? Pessoal, a quantidade de energia incidente na captação de energia solar, como a gente viu agora, ela pode ser dividida em 3 tipos com relação à superfície: em energia absorvida, energia refletida ou energia transmitida. Mas essas características de absorção, reflexão e de transmissão dependem de alguns fatores. Ó. Propriedades do material que recebe a radiação. Alguns materiais, pessoal, permitem uma grande quantidade de absorção de energia. Outros materiais permitem uma grande quantidade de energia que pode ser refletida. Outros materiais permitem uma grande quantidade de energia que pode ser transmitida. Por exemplo, materiais com cor negra têm uma grande capacidade de absorção de energia. Já superfícies metálicas, por exemplo, a superfície como o alumínio, tem uma grande capacidade de reflexão da radiação incidente. E, por exemplo, o vidro para a luz solar
a luz visível, desculpa, o vidro para a luz visível é um material que permite uma transmissão, certo? Ou seja, a radiação eletromagnética, ela transpassa a superfície do vidro. Então, isso daí, pessoal, essas características de absorção, reflexão e transmissão vão depender das propriedades do material, certo? Nós vamos ver lá um pouco mais na frente, nessa aula, que nós temos, por exemplo, superfícies transparentes e superfícies opacas, certo? Para algumas faixas de frequência, ok? Depende também da frequência de radiação, pessoal. Como eu falei, podem existir superfícies transparentes a uma determinada faixa de frequência e superfícies opacas a uma determinada faixa de frequência, beleza? Por exemplo, o painel fotovoltaico, ele só se aproveita da parte da luz visível, do espectro da luz visível para gerar energia elétrica. Já a faixa do infravermelho, por exemplo, não é aproveitada para a geração de energia elétrica, ou seja, a frequência de radiação ela é importante no aproveitamento da energia solar, certo? E também depende da emissividade do corpo. Pessoal, a emissividade é uma propriedade de todo o corpo de ter a capacidade de emitir energia, certo? Então, um corpo de grande emissividade, de grande característica de emissividade, ele vai ter uma capacidade maior de emitir energia para o ambiente, certo? O ambiente externo, tranquilo? E em determinadas situações, essa emissividade ela deve ser atenuada, ela deve ser a menor possível, para que eu tenha o quê? Às vezes, muita quantidade de energia sendo absorvida, tá bom? E eu tenho aqui um esquema, pessoal, ó. Eu tenho um esquema aqui. A equação, né, que a gente viu pela lei da conservação da energia, e tenho aqui as características, ó. Energia refletida, ela incide na superfície e reflete para o ambiente, ou seja, a radiação aqui, parte da radiação, ela não é aproveitada pela superfície, ela é o quê? Mandada para o ambiente novamente. A energia de radiação absorvida, ó, ela é captada pela superfície e fica confinada na superfície, certo? Nessa superfície aqui, em cor cinza. Já a energia transmitida, ela transpassa, ó, a superfície captora. E um exemplo de superfície que permite transmissão, por exemplo, da luz visível é o vidro, certo? Ela é transparente à luz visível. O vidro é transparente à luz visível, certo? Pessoal, com relação às propriedades do corpo receptor e a energia incidente a ela, podemos determinar alguns fatores. Um dos fatores importantes é o material utilizado. Pessoal, o material vai geralmente nos dizer se o sistema tem uma capacidade de boa absorção, se tem uma boa capacidade de transmissão, se tem uma boa capacidade de reflexão, certo? Como eu falei, o vidro, por exemplo, para a faixa da luz visível, ele tem uma grande capacidade de transmissão. Já em sistemas de aquecimento de água, a superfície ela deve ter uma grande capacidade de absorção de energia, para que a energia solar seja transformada em energia na modalidade de calor, certo? Então, o material ele tem essa função, no caso de classificar o sistema se ele tem uma grande capacidade de absorção, transmissão ou de reflexão, certo? A espessura da superfície. A espessura da superfície também é importante, pessoal. Por quê? Porque quando nós aumentamos a superfície, nós temos uma dificuldade na transmissão de energia, por exemplo, e uma melhoria, em alguns casos, na absorção daquela radiação eletromagnética que está sendo incidente na superfície, ok? Mas isso daí também está em conjunto com o material. Se o material tem uma grande capacidade de absorção, a espessura, por exemplo, dependendo do comprimento de onda, claro, pode não ser tão preponderante assim. Mas se o material não tem uma grande capacidade de absorção, a espessura ela é importante para manter a onda eletromagnética confinada lá, a energia que vem da onda eletromagnética confinada na superfície, ok? Não permitindo, assim, uma transmissão, ou seja, um transpasse da energia da onda eletromagnética pela superfície, tá? E o outro ponto, pessoal, importante é o acabamento da superfície. Vou utilizar novamente aqui os sistemas de aquecimento de água. Se eu tenho uma superfície de aquecimento de água que não tem um bom acabamento, pessoal, eu vou ter
pontos de perdas de energia, onde a energia incidente ela não é captada. E aí eu não vou ter a transformação da energia solar em energia na modalidade de calor, mantendo o sistema menos eficiente, tá? Tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Materiais, por exemplo, de característica opaca não permitem a radiação atravessar a superfície. E a parcela de transmissão ó, é nula, certo? É zero, ok? Beleza? Então, superfícies opacas não permitem transmissão, ok? Então, lá no meu alfa mais ρ mais tal, igual a 1, isso aqui tem que ser zero. Então, eu vou ter o quê? Provavelmente somente componente absorvedora e componente o quê? Refletora, tá bom? Beleza? Com relação à frequência da radiação eletromagnética, alguns corpos ou materiais podem conseguir ou não absorver radiações em determinadas frequências, certo? Material como o vidro, pessoal, por exemplo, permite que a radiação referente à luz visível, como eu já falei agora na aula, seja praticamente transparente, permitindo uma boa transmissão. Ou seja, o vidro, para a luz visível, ele não tem uma grande capacidade de absorção, certo? Não tem uma boa capacidade de absorção, mas sim de transmissão para a luz visível. Mas o mesmo vidro, para frequências no infravermelho, pessoal, se torna um material não transparente, que é uma forma de a gente interpretar o efeito estufa, né? O efeito estufa acontece, pessoal, no confinamento, né, da radiação infravermelha, né? Eu vou ter aqui a incidência, a incidência da radiação eletromagnética entra aqui pelo material, se aqui for o vidro, né? E a radiação infravermelha, ela fica contida aqui, ó. Ok? Ou seja, para a radiação infravermelha, o vidro ele tem uma capacidade de ser opaco, ok? Ele tem uma opacidade com relação à radiação infravermelha, não deixando a radiação infravermelha escapar da região onde fica o efeito estufa. E aí, essa radiação infravermelha, ela é responsável pelo aquecimento interno. Aquecimento interno do meu aparato, ok? Tranquilo? Beleza? Então, olha aí a função do vidro com relação ao efeito estufa, certo? Eu tenho que o vidro ele é opaco à radiação infravermelha. Então, eu vou ter, por exemplo, só componentes de reflexão e absorção de energia, ok? Beleza? Então, pessoal, com relação à frequência, os materiais eles podem ter essa característica de serem transparentes ou serem opacos a uma determinada faixa de frequência, ok? Beleza? Ou até translúcidos também, tá bom? A emissividade, pessoal, é uma característica do corpo em emitir radiação em um determinado comprimento de onda, ou seja, aquele corpo, pessoal, ele tem uma capacidade de emitir energia em um determinado comprimento de onda ou uma determinada frequência de oscilação, certo? Da onda eletromagnética. Gustav Kirchhoff, pessoal, em seus experimentos, ele além de estudar lá as suas leis da eletricidade, ele também estudou essa parte da teoria física da absorção e emissão dos materiais. Então, em seus experimentos, mostrou que a capacidade de um corpo de absorver energia é igual a de emiti-la. E essa propriedade foi chamada de absorvidade, certo, pessoal? Então, o corpo ele tem a mesma capacidade de absorção, ele também vai ter a mesma capacidade de emissão naquele comprimento de onda, ok? Ou seja, o material que irradia energia também absorve radiação no mesmo comprimento de onda. Isso daí foi o que Gustav Kirchhoff descobriu, certo? A emissão e a absorção de energia, elas estão intrinsecamente ligadas, beleza? A característica de emissão e absorção de energia de um determinado material, pessoal, dependerá de alguns parâmetros. Acabamento do material, como eu falei nos slides anteriores, se eu tenho um acabamento do material muito mal feito, eu vou ter zonas daquela superfície onde eu não vou ter uma grande capacidade de absorção.
certo? E também não vou ter, ou posso pensar do modo inverso, também não vou ter uma grande capacidade de emissão, tá bom? De energia naquele comprimento de onda. Da temperatura, pessoal, a temperatura também é importante em quê? Porque quanto maior a temperatura em determinados materiais, a capacidade de emissão ou de absorção ela é aumentada, certo? Então, a temperatura também é importante nisso daí. Galera, um exemplo disso é nos sistemas de painéis fotovoltaicos. Quando eu tenho uma grande quantidade de calor na superfície absorvedora para gerar energia elétrica, eu vou ter o que a gente chama de hotspots, que são pontos quentes na superfície da minha superfície captora de energia. E esses pontos quentes é devido ao quê? Ao aumento da temperatura com o ambiente externo e eu vou ter uma grande quantidade de emissão de energia numa determinada frequência, no caso, a frequência do infravermelho, certo? Beleza? Que é o quê? É a frequência do aquecimento do meu painel fotovoltaico, certo? E o comprimento de onda eletromagnética a ser emitida ou absorvida, certo, pessoal? Então, como a gente falou nos slides anteriores, alguns materiais têm uma capacidade melhor de absorção e uma melhor capacidade de transmissão, por exemplo, para um determinado comprimento de onda. Tranquilo? Beleza? Então, essa característica de emissão e absorção também depende do comprimento de onda, certo? Como a gente viu, o vidro, por exemplo, que a gente viu nos slides anteriores, ele tinha uma capacidade de transmissão para a faixa de frequência da luz visível e tinha uma capacidade de reflexão e de absorção para a faixa de comprimento de onda do infravermelho, certo? Que é o que dá origem ao efeito estufa, né? Ao processo do efeito estufa. Superfícies negras, pessoal, apresentam boa capacidade de emissão e absorção, certo? Essa capacidade de absorção aqui, ó, nas superfícies negras, são utilizadas para aquecimento, certo? Aquecimento de água, tá bom? Principalmente, né? Na energia solar fotovoltaica também eu vou ter uma parcela de absorção. Aí eu vou ter lá um esmalte específico para que melhore essa absorção da energia emitida pelo sol, tá? Já as superfícies brancas e metálicas apresentam baixa emissividade, certo? Baixa emissividade e são bons refletores, certo? Olha aqui um exemplo dessas superfícies brancas serem refletores. Geralmente, pessoal, quando a gente tem superfícies brancas, os ambientes eles são mais frios. Por quê? Porque não tem essa capacidade de absorver energia. Então, existem edificações, por exemplo, com telhados pintados de branco. Para quê? Para que toda a energia do sol que é emitida naquela superfície seja praticamente refletida. E aí, a temperatura interna, a temperatura ambiente interna, ela se torna menor. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, existem baixa emissividade e são bons refletores, certo? E se eles são bons refletores, eu vou ter uma baixa capacidade de absorção, né? Se eu tenho baixa emissividade, eu vou ter uma baixa capacidade de absorção e também uma baixa capacidade de transmissão, tá bom? Beleza? Galera, agora nós vamos falar sobre balanço energético e perdas. Na captação de energia solar, pessoal, nós temos uma superfície absorvedora, certo? Da radiação solar, e a gente pode transformar essa energia absorvida, essa energia solar absorvida, em energia elétrica pelo efeito fotovoltaico ou na modalidade de calor para aquecimento de água, certo? Pessoal, a energia absorvida pelo sistema é dividida em duas modalidades, ó, a energia útil e as perdas. Galera, a energia útil é aquela que é usada para gerar trabalho ou realizar trabalho, fisicamente falando, ao sistema. Mas ela é a energia que é efetivamente utilizada, certo? No nosso processo, seja ela de gerar energia elétrica, seja ela em ser transformada na modalidade de calor, certo? Pessoal, as perdas são basicamente parcelas de energias dissipadas, certo? Muitas vezes na forma de calor, tá?
muitas vezes a energia que é transferida ou transformada, existe uma parcela de perdas na forma de calor, certo? E que não são aproveitadas pelo sistema, ou seja, elas são efetivamente perdidas, certo? Não são aproveitadas pelo sistema. Em sistemas de captação fotovoltaica, pessoal, a energia útil é a parcela de energia transformada que se configura em corrente elétrica, tá bom? Que a corrente elétrica, como a gente já viu na aula de grandezas elétricas, é aquela que transporta a energia elétrica para os componentes, certo? Componentes elétricos. As perdas para esse tipo de aplicação, no caso, para a aplicação fotovoltaica, pessoal, é o aquecimento dos painéis solares devido à passagem de corrente elétrica por imperfeições do material de captação. Pessoal, quando a gente tem a captação da energia solar para a energia elétrica, ou seja, transformada em energia elétrica, nós vamos ter correntes circulando pela superfície. E essas correntes vão provocar o aquecimento devido ao efeito térmico ou efeito Joule, certo? Que está presente nas resistências de um determinado material, certo? Nós vamos ver isso quando a gente estiver vendo o modelo da célula solar, tá bom? Da célula fotovoltaica. Para o sistema de aquecimento de água, pessoal, a energia útil é o calor absorvido ou a energia solar absorvida transformada em calor que é transferido para o fluido que deve ser aquecido. Então, aí, pessoal, no aquecimento de água, a energia solar que é captada, ela é transformada em energia na modalidade de calor, certo? E é transferida para o fluido que deve ser aquecido. As perdas nesse sistema, pessoal, podem ser vistas como calor perdido para o ambiente externo, bem como reflexões que podem acontecer devido ao material utilizado. Pessoal, se eu tenho reflexões, ó, eu não vou ter absorção. Eu vou diminuir a taxa de absorção se eu tiver muitas reflexões. E essa perda de calor para o ambiente externo quer dizer o quê? Que o captador de energia solar para aquecimento de água, ele deve ser hermeticamente fechado. Para quê? Para que eu consiga confinar a energia solar e essa energia solar seja transferida ou transformada na forma de calor, tá bom? A quantidade de radiação absorvida pela superfície é determinante para o montante de energia útil a ser utilizada, certo, pessoal? Então, a quantidade de energia que é absorvida por essa superfície é determinante para saber quanto de energia vai ser transferida ou transformada para o meu sistema, seja ele fotovoltaico ou seja ele de aquecimento, tá? Esta quantidade, pessoal, de energia irá depender diretamente de algumas características da superfície absorvedora. A cobertura da superfície deve permitir alta transmitância, certo? Ou seja, aqui ó, a parte da cobertura, certo? Ou seja, eu vou ter aqui um painel, certo? Ou um captor de energia solar para aquecimento de água. E acima eu tenho que ter uma cobertura que permita o quê? A transmissão. E geralmente é utilizado o vidro, certo? O vidro é um material de boa transmitância. E a quantidade de energia absorvida depende da absortância da superfície. E então, essa superfície aqui, quando ocorre a penetração da radiação eletromagnética, ela deve ter uma boa característica de absorção, certo? Uma boa absortância, para que ela possa confinar a energia que foi emitida na sua superfície, tá bom? As perdas, no que diz respeito às perdas térmicas, podem ser divididas em perdas por condução, pessoal, convecção ou radiação, certo? Beleza? Pessoal, as perdas térmicas por condução se configuram por transferência de calor, partícula por partícula, certo? Até o ambiente externo. Galera, em sistemas de aquecimento de água, por exemplo, o calor ele é absorvido, mas nem todo o calor, no caso, a energia solar, desculpa, é absorvida e transformada em calor, mas nem todo o calor é transpassado para o fluido. Parte do calor ela é perdido para o ambiente, certo? E essa parte do calor perdida para o ambiente pela superfície, no caso, eu estou falando só na superfície captora, são perdas por condução, ou seja,
A condução ela ocorre para transferir o calor para o fluido, né? Se eu estiver trabalhando com aquecimento de algum fluido, no caso a água, mas também por condução, parte desse calor ele é passado para o ambiente externo, certo? Partícula por partícula. Elas podem ser minimizadas em caso de captação de energia solar térmica com a implantação de isolantes térmicos. Pessoal, os isolantes térmicos, como o próprio nome diz, eles mantêm a energia térmica isolada ou confinada, certo? E aí, esses isolantes térmicos confinam o calor na estrutura absorvedora ou na minha superfície absorvedora, certo? Beleza? Então, eu tenho aqui ó, um esquema mostrando como se procede a perda por condução. A energia, ela é transpassada, a perda ela é transpassada partícula por partícula pelo material absorvedor, certo? No caso, a minha superfície absorvedora, e é transportada para o ambiente externo, certo? E aí eu não vou ter um aproveitamento dessa energia que está sendo passada para o ambiente externo, fora a superfície absorvedora, tá bom? Pessoal, outro tipo de perdas são as perdas por convecção, que configuram-se na transferência de calor do sistema para colunas ou superfícies onde contenham ar, certo, pessoal? Então, as perdas por convecção, pessoal, se dá da seguinte forma. Eu tenho uma superfície absorvedora, certo? Aquela superfície absorvedora está a uma determinada temperatura e ela transmite ou ela transfere parte da sua energia na forma de calor para colunas de ar. E aí, as colunas de ar se aquecem, certo? E jogam essa energia que foi transferida para o ambiente, ok? E aí eu vou ter o quê? Uma redução na eficiência do meu sistema, principalmente de aquecimento de água, tá? Estas perdas podem ser minimizadas, pessoal, limitando o escoamento de ar sobre a superfície absorvedora. Como que a gente limita o escoamento de ar por uma superfície absorvedora? Deixando ela hermeticamente fechada e promovendo o vácuo. Se eu promovo o maior vácuo possível naquela minha superfície absorvedora hermeticamente fechada, eu não vou ter como apresentar colunas de ar que possam captar energia da superfície absorvedora e aí eu vou diminuir as perdas, certo? Então, fazer o vácuo numa determinada superfície fechada, hermeticamente fechada, é uma solução para reduzir as perdas por convecção. Então, tenho aqui, pessoal, ó, uma determinada superfície, né, aqui em preta. Eu tenho aqui uma cobertura, certo? E no meio aqui, vamos supor que eu tenho uma coluna de ar. Aqui eu absorvi na minha superfície absorvedora, absorvi energia solar para transformar em energia térmica, mas parte dessa energia térmica é transferida para a coluna de ar. E essa coluna de ar dissipa essa energia térmica para o ambiente. Ok? Tranquilo? Então, é assim que se procede as perdas por convecção. Já as perdas por radiação, pessoal, é configurada por aquecimento de outras superfícies absorvedoras ou por materiais de alta emitância. Galera, materiais de alta emitância, como a gente viu pelo conceito de emissividade, são materiais que apresentam grande capacidade de emissão, certo? E aí a energia que é radiada é absorvida e, ao mesmo tempo, pessoal, eu vou ter uma grande emissão dessa energia que foi absorvida, ok? Então, os materiais de alta emitância apresentam grandes perdas por radiação, ou seja, a radiação que foi absorvida, ela é quase que integralmente emitida novamente para o ambiente através do processo de radiação, tá bom? As perdas podem ser reduzidas utilizando coberturas de alta transmitância, certo? Como o vidro, tá? Bem como superfícies seletivas que permitem menor emitância para o ambiente, certo? Então aí, pessoal, para a gente diminuir as perdas, a gente tem que diminuir a capacidade de emitância ou utilizar superfícies de coberturas com alta transmitância, ok? Tranquilo? Para que a onda eletromagnética possa penetrar até a superfície absorvedora. Desta forma, pessoal, o balanço energético é mais eficiente quando as perdas são reduzidas, obviamente.
E apesar de irem sempre existir em qualquer sistema, seja de aquecimento ou geração de energia elétrica. Pessoal, a gente não pode fugir das perdas. Elas sempre vão acontecer. O que é que a gente pode fazer? A gente pode minimizá-las utilizando-se técnicas de redução de perdas, tá bom? Que a gente viu aqui em alguns exemplos, ok? Pessoal, terminamos essa aula. A próxima aula vai ser sobre sistemas de aquecimento solar e geração de energia elétrica, ok? Vou aqui descompartilhar aqui a minha apresentação. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje, da aula desse vídeo. Deixem lá o feedback de vocês, curtam, comentem, compartilhem, certo? Passem aí para a galera da área, ok? Essa é a segunda aula de energia solar. E bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, galera. Valeu. Muito obrigado.